Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Valeu pela sua presença. O áudio vai estar um pouco ruim hoje porque tá vazio aqui o cômodo, mas vamos lá, quero trazer algumas informações do palestra para vocês. Deixe seu like e obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Ótimo sábado e um ótimo domingão para todos. Bora lá, gente. Primeiro aqui falar sobre a marca expressiva que o Palmeiras atingiu. O Palmeiras chegou a 8 jogos sem tomar gols. Se o Palmeiras não está ofensivamente produzindo tanto, criando tantas situações, não tendo volume de jogo tão grande como tinha até o Dudu estar ali no time um pouco antes, mas defensivamente o Palmeiras voltou a ser muito sólido. O Everton voltou a meio que ficar mais de boa no gol, ele não precisa fazer tantas grandes defesas. Então, um time que toma poucos gols está muito mais perto da vitória do que de perder a partida, porque a sua meta está sempre ali no zero, uma marca bem expressiva aí do trabalho do Abel Ferreira. Então, defensivamente, a gente está com um ajuste bem bacana. Acho que falta agora só do meio para frente ali, sem o nosso Bachola, tentar achar a melhor formação que o Abel ainda está quebrando a cabeça. Eu não acho, gente, de verdade, que já seja definido que o Abel vai jogar assim contra o Boca. Lembrando que o próximo jogo é quinta-feira que vem contra o Grêmio lá no Sul e depois do jogo contra o Boca Juniors. Eu acho que ainda podemos ter surpresas. O caso do Breno Lopes, tá? E também aqui no Verdão Sempre, a borracha vai ser passada, porque não há o que se fazer quando a instituição não acha que tem que fazer alguma coisa. O Palmeiras decidiu que não vai punir o Breno Lopes em nada. Não vai punir o jogador. Parece que ele vai se retratar aí em breve. Parece, também não é uma certeza. Lembrando que o Breno Lopes também, o pai dele fez uma postagem falando algumas coisas e o Breno Lopes acabou repostando. O grupo vai abraçar o Breno Lopes. Muita gente está achando estranho isso. Gente, isso é uma coisa óbvia. O Palmeiras está há menos de 15 dias de uma decisão, uma semifinal de Libertadores. Não querem criar clima, mas a atitude do Luan, uma foto que eu vi do Gustavo Gomes olhando para o Breno Lopes, o Abel Ferreira no final do jogo pedindo desculpa para a torcida, fazendo assim e tal, o Everton sair do gol e segurar o Breno Lopes, já mostra que ele cometeu um grande erro. Ele cometeu um ato que ele não deveria. Senão os jogadores, por que esses jogadores e o Abel Ferreira fariam isso que eles fizeram? E o Abel também comentou na coletiva que também comete erros, que é expulso completamente diferente, né? E o que eu lamento muito foi a presidente do Palmeiras, mais uma vez, não se portar como presidente do Palmeiras. Porque o que ela poderia fazer? Ela simplesmente poderia não tocar no assunto, resolver internamente. Eu acredito que vão falar com o Breno Lopes, o Abel Ferreira, todo mundo tal ali. Eu creio no Abel Ferreira, na diretoria dos Palmeiras eu não espero absolutamente nada. Devem falar com o atleta, pô, você exagerou, isso aqui não pode, tal e tal e tal e tal. Mas a Leila Pereira fez questão de aparecer e colocar lá o gol que ele fez contra o Santos em 2020, falando que apoio incondicional ao atleta. Então, tipo assim, o que você fez não tem problema nenhum. Eu sempre falo que erros ocorrem, todos somos passíveis de erro, só que no caso do Breno Lopes, ele errou com muita gente está dizendo que foi só direcionado para a organizada. Não foi, porque ele continuou depois falando, né? Ele saiu correndo e continuou. E no Palmeiras, várias vezes, alguns jogadores já fizeram isso e acabaram saindo pelas portas dos fundos, né? Porque você tem que respeitar a instituição. O que eu acho muito engraçado é algumas pessoas falarem: a mídia palestrina que está criando crise. Pô, o Breno Lopes tem um ato impensado, ele comete um equívoco gigante, desrespeita todo mundo que pagou o ingresso para ir no estádio, e a mídia que está arrumando confusão? Então, assim, não tem sentido algum. Se você analisar friamente as coisas, o que eu falei aqui no último vídeo? Eu falei, devem chamar a atenção dele e, se puder, dar uma multa. Seria o mais correto, porque para servir de exemplo, para que isso não ocorra amanhã ou depois. O Luiz Adriano fez isso outra vez, o que aconteceu? Acabou o clima dele com a torcida. Se não conseguir negociar o Breno Lopes, vai ficar de escanteio, o Palmeiras vai ficar pagando salário, então o prejuízo sempre sobra para a instituição quando você não coloca claramente regras e diretrizes. Você tem que ter ali um passo a passo. Você tem que ter ali, ó, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer. Então acho que faltou respeito do Breno Lopes, não só com a torcida, mas também com a Sociedade Esportiva Palmeiras, que paga o salário dele. Mas como o Palmeiras não vai fazer nada, caso encerrado. Agora bora pensar no restante da temporada aí e ver se o Botafogo tropeça contra o Atlético Mineiro. Tamo junto, galera, grande abraço, aqui é Verdão Sempre, é nóis.